Fala, moçada, beleza? Vamos falar um pouco agora sobre calor latente, tá? E para isso a gente precisa falar um pouco sobre o estado de agregação da matéria, né? Nós temos aí, para trabalhar, basicamente, três estados, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, nessa situação, dependendo da substância, né? Quando ela recebe energia, ela pode estar tendo a sua estrutura molecular alterada, né? A agregação molecular alterada, ela pode estar passando de um estado de uma ligação mais rígida, que é o sólido, para uma ligação um pouco mais flexível, que é o líquido, e para uma outra ligação mais flexível ainda, que é o gasoso. Isso quando a gente fornece energia, né? Quando a gente retira energia, o processo pode se inverter, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, vou colocar aqui, tomei como base a água, né, que é uma substância bastante conhecida, né? Então nós temos elas no estado sólido, né? A gente tem ela no estado líquido e no estado gasoso, né? Então são as três situações que a gente vai trabalhar, tá? Sólido, líquido e gasoso. Quando eu saio do sólido caminhando para o líquido e para o gasoso, a substância ela recebe energia, tá? Ela recebe energia. Se ela recebe energia, a gente tem um processo aqui endotérmico, né? Agora, quando ela sai do vapor, vai para o líquido, vai para o sólido, ela está cedendo energia. Então é um processo exotérmico. Tudo bem? Então, endotérmico recebe calor, tá? Exotérmico cede calor. Então, e quando você tem tanto um caminho como o outro, a gente vai ter mudança de fase, tá? A gente vai ter mudança de fase. Então, a gente pode colocar aqui que o endotérmico sai do sólido, vai para o líquido e para o gasoso. Porque você tem que fornecer energia para quebrar essa ligação, né? Essa agregação molecular aí. Certo? E no exotérmico você cede calor. Então você vai retirar calor da substância. Tranquilo, gente? E aí a gente vai ter aí várias transformações, né? E a gente vai nomear cada uma delas aí, seguindo aí um determinado caminho, né? Então nós vamos ter aqui, ó, do sólido para o líquido. A gente vai ver que do sólido para o líquido, isso é fusão, eu forneço energia, no caso do gelo ele vai derreter, vai se transformar em líquido, ok? Se eu continuar fornecendo energia, o que vai acontecer? Do líquido ele vai para o vapor, ele vai se transformar em vapor, certo? Agora, eu posso fazer um processo direto? Posso. Aí é uma condição especial, onde a gente tem uma determinada pressão, onde a gente consegue esse processo, que vai do sólido direto para o vapor, né, para o gasoso, né, que a gente chama de sublimação. Então esses aqui que eu coloquei aqui, esses três processos, a gente fornecendo energia, né, é um processo endotérmico, né, é a substância recebendo o calor. Agora, no processo exotérmico, onde ele cede calor ou perde calor, eu tenho do vapor do gasoso para o líquido, tá? Que é a chamada condensação ou liquefação, né? Nós temos do líquido para o sólido, que vai ser a solidificação. E nós temos também o processo direto, lá do gasoso para o sólido, que também é chamado de sublimação, mas também pode ser chamado de ressublimação. Tudo bem? Então, lembrando, né, nós temos três estados. Né? Nós temos o sólido, né? Nós temos o líquido e temos o gasoso. As transformações vão girar em torno desses três estados aí, dependendo da forma com que a gente vai fornecer energia ou
retirar energia. Tá ok? Uma coisa importante que a gente precisa saber é que a substância pura, toda vez que ela entra na mudança de fase, o que acontece com a temperatura dela? A temperatura dela permanece constante. Então vamos supor que eu tenha gelo a menos 10 graus Celsius, né? Eu forneço energia para ele, ele vai aquecer até o 0 graus Celsius. Chegando no 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, ele começa a derreter. Nesse momento a temperatura dele não muda. Ele vai derreter e vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Isso numa pressão normal, tá? Nível do mar, na atmosfera. Se eu tiver no estado líquido, na hora que ele começar, por exemplo, água ambiente, 20 graus Celsius, por exemplo. Eu começo a fornecer energia, ele vai chegar até 100 graus Celsius. Até 100 graus Celsius a temperatura vai aumentando. Quando chega em 100 graus Celsius, o que acontece? Começa a vaporizar, se transformar no estado gasoso. Durante essa mudança de estado, a substância continua a 100 graus Celsius. Perfeito? Tranquilo, gente? Isso é importante a gente saber, tá? Então a gente vai ver que o calor latente está relacionado a essa mudança de fase, tá? Então nós temos aqui a fusão, né? Que é o sólido se transformando em líquido. Nós temos aqui a vaporização, que é o líquido se transformando em gasoso, né? Em vapor. Nós temos aí a sublimação, né? Que é o processo do sólido direto para o gasoso. E aí nós temos um processo exotérmico, vamos dizer assim, né? Quando começa a ceder calor, a substância começa a perder calor. Nós temos aqui a ressublimação ou sublimação, que é do gasoso para o sólido direto. Tá? Nós temos aqui a condensação ou liquefação, que é passar do gasoso para o líquido. Certo? E nós temos aqui a solidificação, que é o líquido se transformando em sólido, né? Tranquilo até aí? Certo? Tá fácil, gente? É bom conhecer esses processos e toda vez que eu estiver dentro de um processo desse, tem como a gente calcular a quantidade de energia que a gente precisa ceder, que o corpo precisa ceder ou precisa receber para entrar na mudança de fase, tá? Tranquilo até aí? Então, ó, temperaturas de mudança de fase, né? É exatamente o que a gente está falando aqui de calor latente. Quando entra no ponto de mudança de fase, né, dependendo da substância, qual será ela, né? Então, ó, quando entra na mudança de fase, é o que eu falei, a temperatura não muda, tá? Ela não muda mais, só vai mudar quando se transformar totalmente. Eu vou para o líquido ou para o vapor, né? Mudou a fase total, era sólido, né? Quando estiver totalmente transformado em líquido, aí volta a aumentar a temperatura se eu continuar fornecendo calor, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Mantida a pressão do ambiente, as substâncias puras apresentam temperatura constante durante as mudanças de fase. Olha só, isso aqui é muito importante. Quando a gente for trabalhar para calcular a quantidade de calor, a gente vai precisar lembrar que nesse momento aqui, ó, né, mantida a pressão, né, as substâncias puras, né, elas apresentam o quê? Temperatura constante durante a mudança de fase. Mesmo recebendo ou cedendo calor, ela vai manter a sua temperatura. Tá? Nós vamos falar já já da curva de aquecimento da água e da curva de resfriamento da água. E vamos falar também como é que a gente vai calcular a quantidade de calor aí durante a mudança de fase. Né? Lembrando que para o aquecimento, que é o calor sensível, nós já vimos anteriormente, certo? E agora a gente está só complementando com o calor latente, que é quando vai ocorrer as mudanças de fase. Bom, nós já falamos até então de calor sensível, né? Que é quando a substância está tendo a sua temperatura alterada, né? Aumentando ou diminuindo. Falamos de calor latente, né? Que é a quantidade de calor trocada na mudança de fase. Tá?
Então vamos pegar aqui um exemplo da curva de aquecimento da água, onde a gente vai ter a substância no estado sólido, líquido e gasoso. Tá? Vamos ver como é que funciona aqui a questão do fornecimento da energia e o que vai acontecendo com a substância. Tá? Então se a gente olhar aqui para o gráfico aqui, nós temos aqui quantidade de calor no eixo X, poderia ser tempo também, tá? Eu poderia estar trabalhando com a curva de aquecimento relacionada com temperatura e tempo. Aqui eu estou trabalhando com temperatura e quantidade de calor, tá? Então nós pegamos uma certa quantidade de água a uma temperatura inicial de menos 40 graus. Menos 40 graus, tá? Então ela começa aqui com menos 40 graus. Depois o que vai acontecendo? A gente vai fornecendo quantidade de calor, energia. Essa água de menos 40 vai chegar até zero, ó. Até zero. Nesse instante aqui, nesse ponto, depois de fornecido uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, a água chega a 0 graus Celsius. Aí a gente continua fornecendo energia para ela. O que acontece com a temperatura dela? Não muda. Por que não muda a temperatura agora? Porque agora ela está mudando de fase. Tá? Está saindo do estado sólido. Então, nessa primeira parte aqui, o estado é sólido. E aqui ele vai para o estado líquido. Então, nesse intervalo aqui de Q1 até Q2, o que acontece? Eu tenho a substância no estado sólido e no estado líquido. Tá? Quanto mais perto de Q1, mais sólido. Quanto mais perto de Q2, mais líquido. Então eu estou tendo aqui uma mudança de fase, correto? Mudou de fase, transformou tudo em líquido, aí vem para cá, ó. Eu começo aqui em Q2, só líquido. O que acontece? A 0 graus Celsius. E aí eu continuo fornecendo energia até Q3 aqui, ó. Continuo fornecendo. O que está acontecendo com a temperatura? Que era 0, a temperatura está chegando até, vai subindo até 100. Certo? Então o que acontece? Quando eu chego nesse ponto aqui, onde eu tenho Q3, temperatura de 100 graus Celsius, essa água começa a vaporizar. Então, nessa linha paralela aqui, não muda a temperatura porque está ocorrendo uma mudança de fase, tá? Entre Q3 e Q4 não tem mudança de temperatura. Por quê? Porque está mudando a fase, tá? O que é líquido aqui, ó, está se transformando em vapor, tá? Então, aqui eu vou encontrar a substância tanto no estado líquido quanto no estado de vapor. Quanto mais próximo de Q3, mais líquido. Quanto mais próximo de Q4, mais vapor. Tá? Passou Q4, aí o que acontece aqui? Nessa parte aqui, a minha substância é toda vapor. Então o que acontece aqui? Até Q5 eu estou aquecendo o vapor. Esse é o processo de fornecimento de energia e mudança de fase no aquecimento da água. Se eu quiser resfriar o processo, vai ser o inverso, né? Só que aí eu vou tirar temperatura, né? É o processo exotérmico, né? Vou tirando energia, vai baixando a temperatura e ela vai passando pelos processos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, o que eu tenho na primeira parte ali? Na primeira parte eu vou ter o quê? Eu vou ter o aquecimento do gelo. Certo? Aqueci o gelo, ele vai mudar de fase, né? O que era sólido vai virar líquido, né? A substância vai mudar de fase, o que era sólido vai virar líquido. E a partir daí o que acontece? Eu tenho o quê? Né? Entre Q1 e Q2 eu tenho a fusão do gelo. Mudança de fase, fusão do gelo. O que é que vai acontecer agora aí com a substância? Se eu continuo fornecendo energia, o que é que vai acontecer com ela? Deixa eu só ajustar aqui. Né? Então, ó, aqueci o gelo,
Derreti o gelo, fusão. Agora eu vou aquecer a água, né, gente? Então agora eu vou fazer o aquecimento da água. A água que está a 0 graus Celsius vai ser aquecida e pode chegar até 100 graus Celsius numa situação de pressão normal, né? 1 atmosfera, região litorânea, tá? Depois disso eu vou ter o que? A água no estado líquido entrando em vaporização, olha lá, vapor. Vaporização da água, certo? Depois, lembrando que nesse momento não há mudança de temperatura, ó. Na fusão do gelo, na vaporização, não muda a temperatura. Não muda a temperatura, tá? E depois eu vou ter o quê? Transformou esse vapor, essa água toda em vapor. Se eu continuar fornecendo energia, lógico que aí tem que estar no sistema aprisionado, né? Senão o vapor vai embora, né? Esse vapor vai ser aquecido. Então aí eu tenho aquecimento do vapor. Esse é o processo natural, né? A água vai ter no estado sólido o aquecimento, chegou no ponto zero, ponto de fusão, vai derreter, não muda a temperatura, transformou em água a 0 grau, vai aquecer até 100, chegou em 100, começa o processo de vaporização, não muda a temperatura, transformou tudo em vapor, aí eu começo a fazer o aquecimento disso tudo aí. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então vou colocar aqui, ó, uma curva de aquecimento do etanol. Ó. O etanol, aqui o gráfico é temperatura em função do tempo, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma temperatura bem baixa, menos que 114 graus negativo, fornece energia, o que vai acontecer? Ele chega até 114 negativo, ele é sólido ainda. Depois vai ter a fusão dele, tá? Aí ele chega em líquido a 114 graus negativo, e aí tem o aquecimento. Ele começa a vaporização em 78 graus Celsius. Em 78 graus Celsius ele vai ser vaporizado, depois ele tem o vapor sendo aquecido. Ficou claro, gente? A gente precisa entender bem essa relação. Refaça direitinho, põe no papel, né? Gasta a caneta aí em cima disso aí, dá uma olhada, porque é bastante simples, não pode ficar dúvida, né? Aí eu tenho agora o calor trocado nas mudanças de fase. Esse calor trocado nas mudanças de fase, a gente chama isso aí de calor latente, tá? Isso aqui é calor latente. Nós vamos ter aqui calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente de sublimação, calor latente de liquefação, de condensação, calor latente de solidificação. Tudo entrou no processo de mudança de fase, a energia fornecida aí está relacionada com o calor latente dessa fase, tá ok? E esse calor latente a gente chama ele de L, tá? E ele é calculado pegando a quantidade de calor dividido pela massa. Quantidade de calor dividido pela massa. Que massa? A massa que sofreu a mudança de fase. Tá? A massa que sofreu aí a transformação. Tá ok? Tranquilo? E aí eu posso passar a massa multiplicando o L, eu vou ter uma equaçãozinha para a gente trabalhar, né? Antes vamos falar da unidade, né? Quantidade de calor eu posso trabalhar em caloria ou joule. Mas aqui eu vou colocar caloria por grama, tá? Caloria por grama. Pode ser quilocaloria por quilograma também? Pode ser também. Tranquilo. Pode ser joule por grama, quilojoule por quilograma. É mais comum trabalhar em caloria por grama ou quilocaloria por quilograma, tá? Então aí nós temos a equação que é igual a m vezes L. Aí eu calculo a quantidade de calor necessária para fundir determinada massa, para solidificar, para vaporizar, né? Vai depender da mudança de fase. Certo, gente? Tranquilo? Então aí nós temos aí que na fase do aquecimento, quando eu estiver aquecendo a substância, eu trabalho com calor sensível. Lembra do calor sensível? Q igual a mc delta θ. Então essa é a equação que a gente usa para calcular o calor sensível, ou seja, a quantidade de calor fornecida ou retirada na mudança de temperatura. Tá? Então quando eu estou aquecendo o gelo aqui de menos 40 até zero, nesse ponto eu calculo o calor sensível.
Quando eu estou na mudança de fase, eu calculo o calor latente de fusão. Quando eu estou aquecendo a água, eu calculo o calor sensível da água, MC delta θ. Tá? Quando eu estou vaporizando a água, eu calculo o calor latente, Q igual a M vezes L. Tranquilo, gente? É isso aí, é simples mesmo, mas é isso mesmo, tá? Então essa é a equação. Vamos relembrar aqui, nós temos a capacidade térmica, né, que nós já vimos também anteriormente. Essa capacidade térmica pode ser a quantidade de calor por variação de temperatura, né? Como pode ser também a massa vezes o calor específico. Tá? Então a gente pode trabalhar com essas equações. A gente vai trabalhar com isso nos exercícios que a gente vai resolver daqui a pouco. Tá? Então reveja o vídeo, assimile bem esse conceito, porque na hora de resolver os exercícios vai ficar bem tranquilo, gente. Pode acreditar.